receba a nossa adoração, pois só Tu é digno de toda a honra e de toda a glória. Que neste momento os nossos pensamentos, ó Deus de amor, estejam somente no Senhor. Que possamos aqui, ó Deus de amor, nos esvaziar do mundo e nos enchermos da Tua presença, do Teu Santo Espírito. Fica, Pai de amor, neste lugar. Dirija, Santo Deus, este culto. Fale aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui, ó Deus de amor, de uma maneira diferente da que entramos. Que se há corações tristes, ó Deus de amor, que a Tua alegria possa entrar. Se há corações, ó Deus de amor, endurecidos, que o Senhor possa estar quebrantando. Que a Tua palavra possa achar terreno fértil, ó Pai de amor. Continua conosco, perdoa os meus pecados, no santo nome de Jesus, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos estar louvando esse canto que fala eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A gente vai aproveitar para a gente cumprimentar aqueles irmãos que a gente ainda não conseguiu falar, desejar que seja uma noite abençoada. E eu convido os irmãos a estarem louvando. Vamos ser só as vozes. E quem quiser acompanhar também com as palmas, vamos estar louvando assim também. Amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim, os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Tua mão, Teu poder sobre mim, com os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Seu poder, a Tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém. Ainda de pé, irmãos, nós temos uma leitura bíblica responsiva que se encontra em João 14, do 23 ao 31. Diz-nos assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me amar, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá.
não se permite o seu coração, nem tenha medo. Vocês ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Estou dizendo isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Mas o mundo deve saber que eu amo o Pai e que faço exatamente o que o meu Pai me ordenou. Amém? A igreja pode se assentar. Nós vamos ter um momento de oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nesse momento eu convido a nossa irmã Leninha, que ela estará clamando por descanso emocional e espiritual e vai pedir para Deus remover, ou melhor, que renove a esperança em tempos difíceis. E a outra oração vai ser com a nossa irmã Sheila. E a igreja declara fé mesmo diante das incertezas. Senhor Deus, meu Pai, graças te dou por mais um dia de vida na tua santa presença. Pai, perdoa os meus pecados, que eu não posso estar diante de ti, Senhor. Eu já estou te entregando, Senhor. Tudo aquilo, todo aquele sentimento, que tu me está nos ensinando, nos capacitando cada dia mais, Senhor, para estar na tua presença. Pai, que o teu Santo Espírito esteja em cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço perdão. Toma, Senhor, cada vida aqui neste lugar. Toma, Senhor, tudo que precisamos, porque tu sabes, Senhor, de cada coisa que precisamos. Habita, Pai, em meu coração. Eu te entrego a minha família no teu altar. E graças te dou, Pai. Graças te dou, porque tua promessa se cumpriu na vida da minha filha. E hoje ela descansa em ti, eu creio, Senhor. E te entrego, Pai querido, toda a dor que eu sinto, toda a tristeza no meu coração, toda a lágrima que derramo, Senhor. Eu entrego o teu altar, tudo isso, Senhor, para que tu venhas a nos curando, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração, sem merecimento algum. Mas é no nome de Jesus Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, Jesus. Fé como a fé de Abraão. A tua palavra fala que se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho, mas às vezes, por mim, eu me questiono. E eu te peço misericórdia. Não porque eu duvido do poder de Deus, mas porque na minha fraqueza, às vezes, eu boto pontos de interrogação em algumas situações. E eu te peço perdão. E é nessa noite, a gente te pede a fé, como a fé de Abraão na nossa vida. A tua igreja, Senhor meu Deus, precisa dessa fé que o Senhor, em qualquer circunstância, é o Senhor que decide, é o Senhor que conduz. Então, que o Senhor possa estar conduzindo a tua igreja e nos enchendo dessa fé em Deus inabalável, dessa esperança no Senhor, sempre, Senhor meu Deus, a esperança no Senhor Jesus. Nós entregamos essa noite, nosso culto, que o Senhor possa estar recebendo no teu trono de glória. E a gente, nessa noite, a gente se desprenda e esqueça tudo que está lá fora, para a gente estar nesse momento com o Senhor. Então, obrigado por essa oportunidade que o Senhor está dando à igreja esta noite, de estar tudo com você.
As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Neste momento, nosso irmão Daniel tem a oportunidade de louvar o Senhor. Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aqui conosco nessa noite, amém? Conforme a nossa irmã Beth acabou de ler, servimos aquele Deus dos impossíveis, Deus das causas impossíveis, um Deus de novos começos. Louvemos ao Senhor.
Hoje está pedindo a nossa irmã Áurea que ore pelos aniversariantes, ou pelos filhos do Eufé, tá, irmã? Ore pelos aniversariantes. Senhor Jesus, meu Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade de nome de agora eu quero amado, Pai querido, uma bênção muito especial para a minha querida netinha Larissa. Que Deus abençoe todos os que estão agradecendo. Que ela seja abençoada, mas muito melhor ainda. Agora eu peço que o Senhor abençoe o vídeo do seu pé, que a sua comunicação e abençoar aqueles que não souberam do seu livro, que é na frente de todas as coisas. É isso que eu peço que agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ficou faltando os aniversariantes continuem, pastor restaurando. Soberano Deus, eu te agradeço, Pai, porque Tu é o Senhor da nossa vida, é o Senhor que nos sustenta, guarda. Se não fosse o Senhor atuando, ó Deus, em nosso favor, que seria de nós, ó Deus? Mas a Tua fidelidade sempre está diante de nós. O Senhor tem livrado, o Senhor tem orientado, o Senhor tem abençoado sobremaneira. E aqui agradecemos pela vida da nossa irmã Maria José, ó Deus, obrigado, ó Deus, que o Senhor tem sustentado a saúde da tua serva, mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a fazer com que haja melhoras na sua saúde, que o Senhor esteja dando a ela a orientação, que ela possa também receber, ó Deus, os cuidados necessários dos profissionais que o Senhor colocar na vida dela, mas acima de tudo que ela continue tendo a alegria de estar na tua presença, a alegria pela vida, o qual ela compartilha com todos à sua volta. Obrigado a Deus por mais um ano de matrimônio do servo Marcos, que o Senhor abençoe a vida dele, a família dele, seja com a sua esposa, tome a Alice em suas mãos, toque na mente, no coração, dê orientação para ela, assim como para ele também, e que eles possam ajudar os seus filhos, que eles possam orientar e que possa ser sal e luz aonde estiver. Eu te agradeço, ó Deus, por mais um ano da vida de Larissa. Que o Senhor continue ajudando a crescer na graça e no conhecimento da sua palavra, que ela possa ter a alegria de te servir, de estar na sua presença, que ela continue, ó Deus, sendo instrumento do Senhor, aonde ela estiver. São essas bênçãos que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Ministério do Povo. Vamos nos colocar de pé mais uma vez, para estar louvando. Estar louvando
Boa noite, irmãos.
Uma série? Vamos tentar, o irmão Daniel, vê aí. Não? Nem com trocando? Som? Não está pegando? Vai. Tá bom. Queridos, eu vou pedir que vocês abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38. Irmãos, a vida ela é cheia de imprevisto e desafios. Hoje mesmo nós planejamos, elaboramos, mas algumas coisas acabam por sair fora do nosso controle. É a saúde que de repente pega desprevenido. Nós hoje estamos sem a parte instrumental, exatamente por culpa dessa situação. Fora questões que acabam ocorrendo na nossa vida. E nesses desafios nós temos também riscos sobre a nossa vida. São situações ruins que ocorrem conosco, seja porque tomamos decisões equivocadas, decisões erradas, mas também esses momentos difíceis eles podem ter origem até mesmo quando você faz aquilo que é correto, aquilo que é certo. De repente você foi firme na sua convicção, por exemplo, uma convicção bíblica correta, você tentou ajudar alguém, orientar alguém, e de repente a outra parte, por questões de orgulho, vaidade, ou qualquer outro sentimento, compreendeu errado, não aceitou aquela palavra e voltou-se para você com ira, com raiva, ficou chateado contigo. E isso acabou trazendo acaba trazendo transtorno para a própria pessoa. Ou seja, você tentou fazer o bem, você tentou ajudar e acabou você sofrendo também. Então, o sofrimento ele ocorre nas mais diversas situações, seja você às vezes fazendo aquilo que é certo ou fazendo aquilo que é errado. É claro que quando o sofrimento ele é decorrente daquilo que nós fizemos de errado, bate junto com a outra situação, arrependimento. Fui eu que escolhi, eu tomei a decisão errada. Sendo justo ou injusto, a verdade é que há momentos que dói. E não importa qual é a causa, não importa qual é a origem, não importa quem causou ou o que causou, mas a gente quer que a situação seja resolvida. A gente quer que tudo fique bom para todos. Se possível, melhor ainda que fique primeiramente para nós, né? Mas acima de tudo, para todos. E são momentos que temos que levar a situação a sério. Alguns momentos a gente tem que entender que não é só um problema, é uma situação de luta, é uma situação de batalha, é uma situação da gente entender que a gente precisa se posicionar, acima de tudo, como cristão. Se posicionar com fé, se posicionar com a crença de que Deus é conosco. Chega um momento que a gente tem que olhar para as circunstâncias da vida, como Davi olhou para Golias e disse: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Então são momentos da gente olhar para a dificuldade e falar: hoje basta, hoje acabou, hoje eu vou entrar numa luta, numa batalha espiritual, hoje eu vou buscar a Deus, hoje eu preciso de uma resposta e uma solução, e eu preciso de que Deus esteja comigo. Seja me consolando, de repente não virá e me dar a resposta que eu quero, a solução que eu quero, mas eu preciso sair daquela situação.
Eu não posso ficar ali recorrendo àquela situação. Eu preciso da presença de Deus, eu preciso buscar a orientação de Deus, eu preciso que Deus fale comigo, ou seja, eu preciso de uma atitude. Mas uma coisa é você, servo de Deus, que tem o recurso de buscar o Senhor. Uma coisa é você, servo de Deus, que tem como recurso abrir a palavra de Deus e o Espírito Santo ministrar o teu coração. Você sabe muito bem qual é o caminho da casa do Pai, quando de repente você está numa situação que você se colocou e de repente os seus pés se desviaram, ou de repente você enfraqueceu. Você conhece e sabe o que o teu Pai pode te oferecer, mas e quando a outra pessoa não sabe? Ou quando a outra pessoa não quer reconhecer? Como ajudar essas pessoas? É sobre isso que nós estaremos falando nesta noite. Porque ministrar para você seria fácil, porque o Espírito Santo que habita em você, ele te consola, te orienta. Mas quando há pessoas à nossa volta que precisam de ajuda e a gente não sabe o que fazer? Através da história de Jeremias, de um episódio da história de Jeremias, eu quero tirar algumas lições para nós que temos pessoas à nossa volta, ou até mesmo você que precisa de ajuda. Jeremias 38, versículo 1 ao 6. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Bazur, e Gilgal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas o que for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: eis que ele está na vossa mão, porque não é o rei que possa coisa alguma contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no ato da carga. E desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Amado Deus, que seja o Senhor, através do teu Santo Espírito, a ministrar ao nosso coração. Eu creio, meu Deus, no poder do Senhor, no poder da tua palavra e na ação do teu Santo Espírito. São essas bênçãos que eu te rogo em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jeremias ele estava com uma missão de pregar a palavra de Deus de uma forma inversa. O povo de Israel estava numa situação difícil, pois estava sendo atacado pelos babilônios. Então, quando você está sendo atacado pelo inimigo, o que você quer? Vencer o inimigo. O que as pessoas esperavam ouvir? Uma palavra de incentivo, uma palavra de vitória, uma palavra: você vai prosperar, o povo de Israel vai ser livre. Mas Israel, antes de ser fiel a qualquer pessoa, acima de tudo, ele era fiel ao Deus da palavra e a palavra que Deus trouxe para ele. E a palavra que Deus trouxe para Jeremias era que o povo deveria ir sim para o cativeiro. O povo deveria se entregar, porque aquela situação era consequência
consequência dos pecados dele. Irmãos, é fácil a gente pregar sobre bênção, é fácil a gente falar a respeito de vitória, mas pregar de forma exortativa, falar a respeito de arrependimento, falar a respeito de pecado, não são todas as pessoas que estão preparadas para receber. É necessário ter um coração quebrantado pelo Espírito Santo. É necessário estar sensível àquilo que Deus vai falar. E muitas pessoas, elas endurecem o coração, porque elas não querem admitir os seus erros, os seus pecados. E o povo de Israel estava nessa situação. O exército do povo babilônico já tinha cercado ali, já estava impedindo que a água chegasse à cidade, e estava faltando água, não se produzia pão, então a fome estava aumentando, e o profeta de Deus chega com uma mensagem: se entreguem, porque essa é a vontade do Senhor. Queridos, por ser fiel à palavra de Deus, por pregar a palavra do Senhor e falar aquilo que era contrário à vontade deles, homens se levantaram contra o profeta Jeremias. Pessoas ligadas à elite ali, ao rei, se juntaram e decidiram jogar ele no poço. Decidiram fazer mal a ele, mas ele estava fazendo mal. O que ele estava fazendo era a vontade de quem? De Deus, irmãos. A vontade de Deus. E lançaram o profeta num poço sem água, e ele afundou naquele poço cheio de lama. Sabe, meus irmãos, Jeremias não fez nada que merecesse aquilo. Ele não fez nada de errado para chegar naquela situação. Ele simplesmente fez a vontade de Deus e foi jogado no fundo do poço. Ele foi considerado como nada, como um lixo. Ele foi maltratado. Mas na Bíblia há relatos de pessoas que contribuíram para a sua tragédia, que contribuíram para uma situação ruim sobre a sua vida e foram jogados num poço, seja ele literal ou figurado. Se encontraram numa situação difícil na sua vida. Um exemplo, José. José tinha a mania de trazer aquilo que os irmãos faziam de errado como notícia para o seu pai. Em vez dele ficar vigilante, atento: pai, isso vai fazer mal, isso está prejudicando, ele continuou isso. Ele estava fazendo aquilo que o pai pedia, mas cabia a ele ter um pouquinho de discernimento. Isso poderia prejudicar. E o que aconteceu com ele? Os irmãos criaram cada vez mais rixa com ele, até a ponto de decidir matar, e assim, por um livramento, foi jogado no poço. Saulo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele odiava os cristãos. E aí até chegar um momento em que ele caiu literalmente do cavalo, ficou cego e passou por uma situação de enfermidade, e essa situação perseguiu ele pelo resto da vida, por causa do coração duro, porque não cedeu ao apelo do Espírito Santo naquele momento que deveria. É claro que mais tarde ele se converteu, se tornou um grande pregador, mas veio a consequência pela dureza do coração. Veria aquilo que de repente ele não estava preparado, ou pensou que não iria acontecer. Veja a situação de Pedro, arrogante, autoestima lá em cima. Pensou que ele seria o único fiel e que nunca abandonaria, e se decepcionou grandemente com ele, a ponto de ficar entristecido, muito entristecido por aquilo que ele fez. Veja a situação de Davi, irmãos. Davi, ele deveria estar envolvido com as coisas de Deus. Ele deveria estar focado naquilo que vinha da parte de Deus, mas como diz aquele ditado popular: mente vazia
vazia, oficina de quem? Exato. A mente ficou vazia, ficou pensando em muitas coisas, viu lá uma mulher que não deveria olhar, e aí pecou. E não só isso, se tornou um assassino. Então, irmãos, nós vamos ver situações que muitas vezes servos de Deus se colocaram. Veja a situação de Judas, caminhou com Jesus, ouviu a mensagem do Senhor, mas por ganância abandonou o caminho do Senhor e não soube lidar com isso. Caim, cheio de inveja pelo seu irmão, em vez de tratar com Deus, em vez de buscar ter um relacionamento de intimidade mais profundo com o Senhor, não. Ele ficou olhando para aquilo que o seu irmão vivia e sentiu inveja. Viveu no fundo do poço e viveu com medo. Todas essas pessoas sentiram dor. Todas essas pessoas sentiram a situação das consequências das suas decisões, porque fizeram escolhas erradas. Mas veja a diferença. Dessas pessoas, algumas pessoas entraram em negação ou simplesmente viveram o pecado e tiveram como consequência um terrível fim. Caso de Caim, caso de Judas. Mas outras pessoas foram tratadas, outras pessoas foram transformadas, outras pessoas foram libertas, outras pessoas foram alcançadas e mais do que isso, se tornaram um canal de bênção. Então, qual é a diferença? A diferença é o que você permite Deus fazer na tua vida através das circunstâncias de adversidade. Como você busca a presença de Deus, como você vai até a presença de Deus nos momentos de adversidade. Algumas pessoas, quando estão nesses momentos de adversidade, elas entram em negação, elas falam, não tem problema nenhum não. Você pergunta para ela, como é que você está? Está tudo bem. Como é que está a família? Está tudo bem. Como é que está teus filhos? Está tudo bem, é uma bênção. Mas as coisas não são desse jeito. Quando se chega ao fundo do poço, irmãos, o sentimento é que tudo está perdido, tudo é o fim. E às vezes nós estamos lidando com pessoas que estão com esse sentimento. Estamos lidando com pessoas que não sabem como sair da situação que estão. Estamos lidando com pessoas que de repente elas negam a real situação dela. Ela está numa situação difícil, terrível, mas ela passa para todo mundo que está feliz, que está bem. Mas você que tem a presença de Deus e sabe exatamente o que está acontecendo e os riscos que estão correndo, que essa pessoa está correndo, você sabe que não está tudo bem. Aquele que se encontra no fundo do poço se sente como Jeremias, irmãos. Uma vida cortada, uma vida destruída. E ainda por cima, ainda tem pessoas que jogam pedras ainda em cima. E fala, bem, cara, você está nessa situação porque você escolheu. Você que tomou as suas decisões, bem feito. Você merece isso. Eu te aconselhei, eu te falei que não era para você fazer isso. Eu te falei que era para você ser diferente. Como servo de Deus, nós temos uma missão. É a missão de sermos seguidores de Cristo, mas também de sermos instrumentos de Deus na vida das pessoas. Satanás muitas vezes se aproveita do momento de crise das pessoas para convencer elas que elas merecem aquela situação ou que aquela situação é irremediável. Você já entrou nessa situação, agora não tem mais volta não. É seguir daí em diante. Esse é o teu normal. Pode até ser que a pessoa de repente fez algo que mereça estar naquela situação. Possa ser que a pessoa tenha feito escolhas erradas na sua vida, mas não é a vontade de Deus que ninguém esteja no fundo do poço. Não é a vontade de Deus que ninguém fique sentado sozinho nas trevas, chorando, sendo amassado pelas angústias, por causa
causa de decisões erradas que tomaram. Se fosse assim, Jesus não tinha morrido na cruz do Calvário. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou até mesmo que não conhecemos, que tomaram decisões erradas e estão nas cadeias, irmãos. Mas Jesus morreu para que essas pessoas tenham oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Jesus morreu para que essas pessoas tenham a oportunidade de se libertar e de viver em novidade de vida. Mas Satanás, ele se aproveita e fala: é isso mesmo que você merece. Essa situação não vai mudar a tua vida. Talvez alguém até pense: poxa, mas na minha vida não vai acontecer nenhuma coisa espetacular como aconteceu com Paulo. Talvez não. Talvez não venha uma luz assim sobre a tua vida, no teu quarto assim, venha uma luz e te visite o anjo de Deus. Talvez não aconteça algo tremendo, de repente a terra não vai tremer, não. Porque Deus trabalha com coisas maravilhosas, coisas tremendas, mas Ele trabalha também com coisas simples. Coisas simples, irmãos. E aí, não há mais simples do que você ao lado dessa pessoa. Não há coisa mais simples para Deus atuar do que usar aquelas pessoas que já estão com que estão numa situação de fundo de poço. Há pessoas que se afastam do caminho do Senhor, que se perdem na jornada da vida, e a lama do pecado vai jogando ela cada vez mais para baixo. Algumas tentam voltar, mas não encontram força. E a palavra de Deus, ela revela por causa do que está acontecendo com essa situação. É uma luta espiritual, uma batalha espiritual. São pessoas que um dia já estiveram na casa do Senhor, saíram, mas o quanto é difícil retornar, irmãos. Porque não é só a vontade da pessoa, não é só a vontade do indivíduo. Está acontecendo uma batalha espiritual ali. O inimigo está prendendo. A palavra de Deus é clara a respeito disso. E quando nós olhamos tantas pessoas, de repente que fazem parte da nossa vida, que a gente conhece, ou de repente até a gente sabe que as pessoas estão desse jeito, a gente pensa assim: se nem Deus conseguiu, se nem Deus mudou, se nem Deus conseguiu libertar, se nem Deus tratou, o que eu posso fazer? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Em parte, você tem razão, mas só em parte. Porque feliz é Tiago. Tiago era um menino de 9 anos. Em 2005, ele sumiu, desapareceu. Ninguém sabia onde ele estava. A cidade começou a procurar, os bombeiros procuravam o Tiago 5 dias. Ninguém encontrou o Tiago. E quando os bombeiros desistiram, falaram que não tinha mais jeito, o pai continuou procurando pelo Tiago. E passando por um lugar, a gente acha a esmo, né? Ele escutou uma voz. Era a voz do Tiago. Tiago tinha caído no poço. Uma criança dentro do poço. Por 5 dias. Imagine os pensamentos que passaram na mente dessa criança. As pessoas que eram amigas da família desistiram. Os bombeiros desistiram. Mas o pai do Tiago não desistiu. Por isso, feliz é Tiago, que teve um pai que não desistiu dele e continuou procurando. Feliz somos nós, irmãos, que temos um pai que não desiste de nós, que ele continua procurando, que continua insistindo sobre as nossas vidas.
Feliz, por exemplo, eu pedi permissão, mas eu vou citar. Feliz, por exemplo, é a nossa irmã Juliana. Passou um momento ali, né? Com o esposo, mas continuou ali insistindo. Feliz é a irmã Beth, que insistiu pelo filho Jonathan. Estava no baile e escutou a voz de quem? Do Espírito Santo. Amém, Pai. Quantas pessoas, irmãos, precisam da nossa insistência de oração, de confiança, de carinho, de amor. Eu creio que cada um de nós tem alguém na nossa família que se encontra num poço, correndo risco, passando por circunstâncias porque caíram em armadilhas da vida. Pode ser aquele poço da depressão, pode ser aquela situação de drogas, desvios sexuais, abandono dos valores espirituais, não importa, é um poço, é uma situação aterradora para essa pessoa. Mas o pai do Tiago, ele foi impressionante, irmão. Mas mais impressionante é o nosso Deus, que não desiste de nós e nos impulsiona a não desistir de ninguém. A história de Tiago é parecida com o do filho pródigo. Naquela família não foi a mãe que ficou esperando pelo filho, mas o pai. O pai esperava pela volta do filho. E quando ele recebeu o filho, ele não recebeu o filho com uma palavra, eu te disse, uma palavra, olha, veja o que você fez. Não, ele recebeu com amor, porque ele vivia em amor pelo filho. Quando o filho se afastou, ele ainda tinha amor por esse filho. Ele se entristeceu, mas ele vivia em amor por esse filho. Talvez um filho seu esteja no poço das drogas, pelo amor que existe no nome do Senhor Jesus e do sangue de Cristo. Não desista. Talvez o seu cônjuge esteja enfrentando dias difíceis. Talvez seja uma situação de depressão, de uma luta, de enfermidade. Tenha paciência, continue orando, porque o Senhor te colocou ali com um propósito. Alguém da sua família esteja se afundando numa vida de libertinagem, prostituição, não sei o que está acontecendo. Não desista dessa pessoa. Isso tem trazido tristeza para você, mas não rejeite ela. Rejeite o comportamento, sim. Isso pode ser condenado, sim, mas jamais rejeite a pessoa, porque o Senhor Jesus, Ele sempre condenou os nossos pecados, mas nunca nos rejeitou. Ele sempre nos esperou. Deixe claro que existe a tua repugnância com relação àquilo que a pessoa está fazendo, o comportamento dela, mas jamais com ela. Ao mesmo tempo que entra com reprimenda, entra com amor também, porque é isso que Cristo te deu: amor profundo, amor sem igual, um amor cheio de graça e misericórdia para com a tua vida. Quem somos nós, irmãos? Pecadores. E quanto mais conhecemos essa palavra de Deus, mais sabemos que temos pecado, e ainda assim o amor, a graça, a misericórdia do Senhor está diante de nós. O Senhor sempre está disposto a nos tratar, a nos reconciliar, a nos amar, irmãos. Então dê o que você recebeu de graça. Compartilhe aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Se o seu filho ou sua filha está afundando numa vida distante de Deus, não desista. Não desista. Continue a orar. Continue a clamar pela misericórdia de Deus. Um pastor americano chamado Jim Cymbala, se não me engano o nome dele, ele tinha uma filha que caminhou com ele na igreja e de repente ela se desviou mesmo, se desviou completamente.
E ele, entristecido com aquela situação, ele orava, a igreja percebendo que ele estava angustiado, ele compartilhou com a igreja e pediu para que a igreja estivesse junto, orando com ele pela vida da sua filha. E para a glória de Deus, ela retornou para os braços do Senhor. É isso que a gente precisa, a comunidade de Cristo precisa entender, irmãos. Em um, de repente, nós somos fracos, falhos. A nossa oração, de repente, ela fraqueja porque a gente desanima. Mas quando nós entendemos que somos o corpo de Cristo, quando nós entendemos quando há 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, o Senhor se faz presente, a gente começa a clamar e o céu se abre, o Senhor começa a mover, irmãos. Ninguém está livre de um ente caído. Ninguém está livre de um familiar estar numa situação de poço. Mas o importante é não desistir. O importante é, de repente, mesmo que você desconfie da outra pessoa, é você continuar confiando no poder do teu Deus. Você pode ser a mão estendida de Deus para essa pessoa. Se você observar os versículos que vêm em seguida, a palavra de Deus vai falar, o vento ajuda, irmãos. No versículo 7, e ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, mal fizeram estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço, de certo morreria a fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas covas, nos seus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Ezequias e fez vir à presença de Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Aquele homem, irmãos, foi socorrido por alguém que escutou a situação dele. E ele foi pedir ao rei, que autorizou a jogar Jeremias lá. E o rei falou: vai lá e socorre ele. E aquela situação de Jeremias, que era no fundo do poço, ele passou agora a estar caminhando pelos átrios ali do palácio. Irmãos, alguém intercedeu por Jeremias. Alguém viu a situação de Jeremias. Alguém lutou pela vida de Jeremias. Alguém se sensibilizou pela situação de Jeremias. Alguém buscou dar liberdade a Jeremias. Alguém foi um instrumento de Deus na vida de Jeremias. Por isso é preciso clamar. Aquele que está no poço, ele não pode desistir da presença de Deus. Mas talvez a
situação daquele que está no poço possa ser tão difícil que ele não consiga clamar. Mas é importante, de repente, porque tem pessoas que podem ser usadas pelo Senhor, que está em contato com o rei, que pode pedir um favor ao rei, e talvez você seja essa pessoa, a pessoa que está em contato com o rei dos reis, a pessoa que pode entrar na presença do rei e pedir: Senhor, faça um favor e socorra essa pessoa. Por isso é preciso clamar, por isso é preciso buscar, por isso é preciso não desistir. Deus está fazendo a parte dele, mas talvez falte alguma coisa para que o milagre ocorra, e essa coisa é você. Essa coisa é o teu carinho, é o teu amor, é você ir de repente, é você se dispor a estar com a pessoa, é você procurar pela pessoa, é você chorar pela pessoa ou com a pessoa, é de repente você pedir perdão à pessoa. Às vezes nós, como eu disse na introdução, nós ferimos as pessoas tentando ajudá-las, irmãos. Quantos pais fazem isso? Eu já fiz isso. Eu lembro que um certo período, fazendo curso do Homem ao Máximo, a lição, que rombo foi esse? Na porta, eu lecionei a lição para os homens, e quando chegou em casa eu reuni meus filhos e pedi perdão a eles, porque eu senti que em alguma fase da vida deles, tentando acertar, eu falhei com eles. É importante a humildade, irmãos. É importante, de repente, a gente estender a mão, e esse estender a mão, de repente, é abrir o diálogo. Abrir o diálogo, pedindo sim perdão, pedindo desculpas, mas com um sincero arrependimento. E Deus, de repente, vai fazer aquele gesto teu, uma mão que a pessoa está esperando. A mão da humildade, da representatividade de Cristo. Ah, que homem, que Deus humilde, nosso Senhor, irmãos. Sendo Deus, não tomou ainda toda a glória que era dele, a ele destinada. Se tornou como homem humilde, lavou os pés dos seus discípulos. E muitas vezes nós estamos cheios de: eu estou com a razão, eu estou com a verdade. O Espírito Santo de Deus já ouviu o desespero, o choro, na escuridão do quarto. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem se lamentado? Nesse choro talvez haja um brado de arrependimento, como de Davi, para que o inimigo cesse a sua ação, para que o inimigo pare de fazer com que lágrimas saiam de você. Talvez nesse momento você esteja como Pedro, arrependido de algo que você disse, que você pensou a respeito de você mesmo. Mas esse é o momento no qual o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração: eu posso fazer muito através da tua vida. Eu posso te tornar um canal de bênção para a vida de outras pessoas. Quando alguém clama por Deus no fundo do poço, irmãos, Deus se aproxima. Mas volto a dizer, às vezes as pessoas elas não têm mais essa visão de Deus. Talvez elas já esqueceram de Deus. Mas você está do lado de fora. Você está em contato com Deus. Você está em contato com o Rei dos Reis. E o Senhor tem uma palavra para te dar. Vá buscar esta pessoa. Não desista dessa pessoa. E se você está numa situação difícil, Deus tem uma palavra para você: não temas, porque Deus é contigo. Isso vai passar. O que Deus faz no fundo do poço, talvez Ele não faça em nenhum outro lugar, porque é lá que Ele nos trata,
É lá que Ele mostra quem nós somos, mas também Ele mostra o quanto nós somos dependentes dEle. Mas Ele vai mais à frente e Ele mostra o quanto Ele é fiel a nós. Ele não nos abandona. Lá neste local de dor, de sofrimento, de choro, é um local de alma tratada por Deus. É um local de alma ser rejuvenescida pela presença do Espírito Santo de Deus. Deus redime a vida daquele que clama por Ele, seja se está no fundo do poço ou se está caminhando ao lado do Rei. Há poder no nosso Deus, irmãos, para transformar vidas. Você é um exemplo dessa história. O Senhor transformou a tua vida. O Senhor entrou no teu coração. O Senhor trouxe a liberdade para você. O Senhor já transformou vidas. Irmãos, aqueles milagres que nós vemos na Bíblia, Deus abrindo o mar, nós vemos o Senhor multiplicando os pães. Esses milagres, eles ainda estão à nossa disposição de formas diferentes, mas ainda ocorrem sobre a nossa vida. Você é fruto de um milagre. Mas o Senhor quer fazer de você também um canal de bênção. Deus te chamou para ser um atalaia dele, para anunciar a vontade dele, para pregar as boas novas. Há pessoas que precisam disso. O nosso Deus é um Deus remidor de vidas, irmãos. Ele é um Senhor que tem o poder da vida. Ele concedeu a vida e Ele tem poder para restaurar vidas, para retirar vidas do fundo do poço. Você crê nesse poder? Hoje é o teu dia de Ebed-Meleque, de ser um canal de bênção para pessoas que estão numa situação triste, que estão no fundo do poço, intercedendo junto ao Rei dos Reis por essa pessoa. Mas hoje também é o teu dia de Jeremias, para que esse sentimento que está no teu coração possa ser tratado pelo Senhor, para que essa situação que tem trago tristeza para a tua vida, que tem impedido de você sorrir, de você ser feliz, seja modificado. Então hoje é o dia de você clamar ao Senhor, de pedir o favor de Deus sobre a tua vida. Eu não sei qual é a tua situação, de Ebed-Meleque, ajudar alguém, ou de pedir socorro, como Jeremias. Mas uma coisa eu sei, que o Deus de poder, Ele pode agir na tua vida e através da tua vida. Então, independente de qual seja a sua situação, clame ao Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor. Entenda que hoje o Senhor te chama para uma batalha, te chama para confiar mais e mais nele, te chama para ser um instrumento nas mãos dele, para ser uma bênção, mas também para ser abençoado. Clame ao Senhor, ore a Deus. Amado Deus, uma história difícil, uma história que de repente tinha tudo para dar certo, uma história de sonhos, de projetos, uma história que começou com sorrisos, com esperança,
que hoje, Pai, traz tristeza, angústia e sofrimento. Mas nesta noite, Pai, nós declaramos que o Senhor é o dono da nossa história. O Senhor não somente é o dono da história da nossa vida, Pai. O Senhor é dono da história dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, das pessoas que nós nos preocupamos, dos nossos pais. E nós colocamos, ó Deus, todas essas pessoas em Tuas mãos, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor criou o universo, ó Deus, e tudo o Senhor fez por nada. O que é essa história diante do Teu poder, ó Deus? Então, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos com confiança diante de Ti, ó Deus, a história dessa pessoa. Tire ela dessa situação de calabouço, ó Deus. Traga ela a liberdade, ó Deus. Leve a libertação a essa pessoa, ó Deus. Traga ela uma novidade de vida, ó Deus. Faça algo novo nessa pessoa, ó Deus. Mas também te pedimos por nós, ó Deus. Dai-nos um coração novo, um coração de carne, ó Deus, mas também um coração cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do fogo do Senhor, o qual, ó Deus, sente arder por amor a Ti. E esse amor gera confiança, gera ousadia, gera intrepidez, ó Deus, e atitude, ó Deus, de fazer a Tua vontade, atitude de ir sim, ó Deus, com coragem, pedir perdão, ó Deus, com coragem de ministrar, ó Pai, porque não será nós, não seremos nós, ó Deus, mas será o Teu poder, será o Senhor atuando na nossa vida, porque nós nos colocamos em Tuas mãos nesta noite, ó Deus. Não há poder maior do que o Senhor, ó Deus. Ainda que essas pessoas estejam em trevas, ó Deus, há poder do Senhor para dissipar essas trevas, ó Deus. Mas talvez, ó Pai, o Senhor nesta noite esteja me chamando para ser Ebed-Meleque dessas pessoas, ó Deus, para levar uma mão, para levar, ó Deus, um amor, para levar uma consideração, uma palavra, para interceder, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja nos direcionando, que o Teu Santo Espírito esteja nos orientando, nos capacitando, ó Deus, e que tudo seja novo para a glória do Senhor, ó Deus. Abençoe o Teu povo, Deus, e faça de cada um deles um povo abençoador de vidas, Pai, aonde a planta dos pés dos Teus servos pisar, ó Deus, que a Tua presença gloriosa seja sentida. Quando eles abrirem a boca, ó Deus, sejam palavras vindas da Tua parte, cheia da unção do Senhor e autoridade, Pai. Mas que haja o amor do Senhor em cada coração. Perdoa os nossos pecados em palavras, pensamentos e ações. Receba a nossa oração, porque nós clamamos em nome do Senhor Jesus, ó Deus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilhena, seja com as famílias aqui representadas e seja com todo o Teu povo, Deus, espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te rogo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus possa te fazer um canal de bênção durante a semana, que Deus te conceda as vitórias que você precisa. Uma semana de paz, uma semana de vitória para todos. Oração silenciosa, está encerrado o culto desta noite.